Olá, amigos do canal Estudos Espíritas por Angélica e Ricardo. Sejam todos bem-vindos, mais uma semana de estudos, de trabalho. Mas antes de iniciarmos esse pequeno bate-papo com vocês, vamos fechar os nossos olhos e rogar ao Senhor Jesus. Aqui estamos mais uma vez reunidos em Teu nome, buscando através do estudo da doutrina espírita o aprendizado necessário à nossa caminhada segura pela Terra. Pedimos, como sempre, e fazemos a Tua proteção e o amparo dos amigos espirituais que nos dirigem nesta tarefa, de modo que possamos ter o máximo de aproveitamento do tema. E nada melhor que orarmos em conjunto a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, e santificado seja o vosso nome. E venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todos os males, que assim seja, graças a Deus. Chegamos ao capítulo 11, que tem sobre o título O Egoísmo. Paris, 1861, Emmanuel, no Evangelho, nos diz: o egoísmo, esta chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra porque impede o seu progresso moral. Kardec cita esse mal juntamente com o orgulho como as duas maiores chagas da humanidade, impedindo o nosso progresso moral. Frequentemente, o egoísmo e o orgulho andam de mãos dadas, dando origem a diferentes tipos de males de nossas vidas. O egoísmo é o amor exagerado aos próprios interesses a despeito dos outros. Em que se apoia o egoísmo e por que ele impede o progresso moral? O egoísmo tem como base o sentimento de interesse pessoal e impede que no coração do homem se desenvolvam outros sentimentos mais nobres, como a fraternidade e a caridade, entravando assim o progresso moral. No Evangelho de Lucas, no seu capítulo 15, versículo 29, Lucas nos diz: mas, respondendo, ele disse ao Pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem jamais transgredir um mandamento teu, e nunca me destes um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. A parábola não apresenta somente o filho pródigo. Se olharmos com atenção, encontraremos o filho egoísta. O ensinamento velado do Mestre demonstra dois extremos da ingratidão filial. Um reside no esbanjar das coisas, o outro na avareza. São duas extremidades que fecham o círculo da nossa incompreensão perante a humanidade. Tendo o Espiritismo a tarefa de colaborar para o desenvolvimento moral da humanidade, o que elevará a Terra da hierarquia dos mundos, o egoísmo é o alvo para o qual os espíritas, e principalmente nós, devemos dirigir nossas armas, nossas forças e nossa coragem, combatendo-o em si próprio. E essas armas são a nossa vontade, vinda da compreensão e da aceitação da necessidade de eliminá-lo de si, para que o amor possa se desenvolver. A coragem, que é a tenacidade, a bravura, a firmeza de espírito, a determinação, necessárias para vencer-se a si mesmo. Isso não se faz com facilidade, com certeza, nem em pouco tempo, mas, uma vez iniciada a luta, no processo da mesma surgem os estímulos adequados, nas pequeninas vitórias e na percepção do amparo espiritual. E por que é necessário combater o egoísmo dentro de nós mesmos? Porque, sendo ele a negação da caridade e o causador de todas as misérias do mundo, a felicidade do homem só será possível quando ele for eliminado do coração de cada um. Emmanuel, no Livro da Esperança, afirma que a causa do cristianismo não ter ainda conseguido cumprir a sua missão na Terra está no egoísmo, no seu antagonismo à caridade, impedindo a ação desta mente nos corações humanos. Cita como exemplo a caridade de Jesus e como exemplo de egoísmo a de Pilatos, que não reconhecendo no acusado nenhuma das acusações, tendo pois a chance de libertá-lo, não o fez. Lavou as suas mãos, entregando-o à multidão,
que, influenciada pelas autoridades religiosas de Israel, com a decisão de condenação à morte na cruz. E esclarece que cabe agora aos espíritas a tarefa de combater o egoísmo para fortalecer o cristianismo. Isso está no Livro da Esperança, Emmanuel. Essa responsabilidade atual dos espíritas também está nas palavras de Jesus, no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 12, versículos 47 e 48, Lucas nos diz: porque a todo aquele a quem foi muito dado, muito será pedido, e ao que muito confiaram, mais contas lhe tomarão. A fé raciocinada, a que pode enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade, é a fé libertadora, que pode levar os espíritas a colaborarem na evolução moral da humanidade na Terra. E se há quase sempre um se os homens se amassem reciprocamente, a caridade seria mais bem praticada. Mas para isso, seria necessário que vos esforçasseis no sentido de livrar o vosso coração dessa couraça que o envolve, a fim de torná-la mais sensível ao sofrimento do próximo. Assim se inicia a mensagem de Pascoal no Evangelho. A couraça a ser eliminada é a do egoísmo, que impede o homem de sensibilizar-se com as necessidades dos outros, com as suas dores, os seus sofrimentos, levando-o a ver-se somente a si como centro de tudo e de todos. Assim, o egoísmo impede o desenvolvimento do amor ao próximo. E por que é mais fácil vencer aos outros do que a nós mesmos? Porque, para vencer aos outros, basta dar vazão aos nossos instintos e à animalidade que ainda predomina em cada um de nós. Para vencer a nós próprios, no entanto, é necessário renunciar aos nossos interesses e caprichos em benefício do próximo, o que é muito mais difícil. Toda a moral de Jesus resume-se na caridade e na humildade, que combatem o egoísmo e o orgulho, conduzindo assim à felicidade eterna. O egoísmo, sendo a negação da caridade, é o maior obstáculo à felicidade dos homens. Quando grande parte de nós, ou a maioria da população, tiver a preocupação de viver a caridade uns para com os outros, quando procurarem fazer bem aos seus próximos, sem eximir-se da responsabilidade que é de todos, sempre nas suas necessidades, o mal, envergonhado, se anulará, porque se sentirá deslocado. Então, os egoístas restantes quererão aprender a amar ao próximo como a si mesmo. Pascal, no Evangelho, conclama os espíritos a darem esse exemplo. Nos diz ele, aspas, o egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade não há tranquilidade na vida social. E digo mais, não há segurança. Com o egoísmo e o orgulho que andam de mãos dadas, essa vida será sempre uma corrida favorável do mais esperto, uma luta de interesses, em que as mais santas afeições são calcadas aos pés, em que nem mesmo os sagrados laços de família são respeitados. Essas duas últimas frases de Pascoal parecem-me muito apropriadas ainda para os dias de hoje, diante da situação de violência e de insegurança existente em quase todas as nações, e da valorização da inteligência do dinheiro e do poder, usados com esperteza, com malícia, com mentiras, em favor de interesses particulares ou até mesmo públicos, no desprezo aos sofrimentos e nas necessidades materiais e espirituais de muitos dos nossos irmãos. Por que o egoísmo é considerado, então, um dos piores vícios morais do ser humano? Porque ele se apoia na importância da personalidade, que o coloca acima de todas as outras criaturas, não considerando o sentimento de ninguém a não ser o seu. Hamed, no livro Dores da Alma, nos diz o seguinte: a vaidade é filha legítima do egoísmo, pois o vaidoso é um cego, somente sabe ver a si próprio. Ora, essa importância ao sentimento de personalidade da qual os espíritos de escola se reportam, nada mais é do que a vaidade. Além da educação familiar, os jornais, as revistas, os telejornais, ou seja, a mídia, criam todo um mercado de personalidades prósperas, mostrando suas fotos superproduzidas e seu modo de vida na opulência, nos falou Hamed. Aí temos o que pensar. O que é mais importante?
eu me destacar na sociedade ou fazer a felicidade do meu filho criando-o com amor e equilíbrio? Uma das respostas está no Livro dos Espíritos. O egoísmo assenta na importância da personalidade e enfraquecerá na proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material e, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo vos faculta, levando-nos ao conhecimento de nós mesmos, que é a chave do progresso individual. Livro dos Espíritos. Conta-se o seguinte texto para a nossa reflexão. 3 viajantes encontraram certa vez um tesouro. Depois sentiram fome, e um deles foi comprar-lhes comida. No caminho pensou: por que não colocar veneno na comida? Comerão e morrerão, e ficarei com todo o tesouro. Entretanto, seus companheiros deliberaram também em matá-lo e dividir entre si a sua parte. Quando voltou, assassinaram-no e comeram a comida envenenada e também morreram. A bela síntese desse conto oriental expressa com fidelidade o resultado invariável das ações egoísticas de cada um de nós. São tragédias, sofrimentos e lágrimas para todos os envolvidos. Kardec, no Evangelho, prescreve o remédio contra esse mal terrível. Aspas. Para que os homens vivam na terra como irmãos, não basta se lhes ter lições de moral, importa destruir as causas de antagonismo, atacar a raiz do mal, o orgulho e o egoísmo. Ao refletir sobre a grave questão, pedimos licença ao escritor Rodolfo Galigares para reproduzirmos em parte suas explanações sobre as leis morais. Nos diz o autor: o egoísmo é, indubitavelmente, a matriz de todas as mazelas humanas. Devido a esse sentimento espúrio, a humanidade torna-se infeliz. Ele se apresenta sob diversas formas, algumas são bastante tênues. Rodolfo Galigares apresenta-nos algumas dessas facetas que vamos descrevê-las. O egoísmo individual é aquele centrado somente em si mesmo, a ponto de ignorar aqueles que nos cercam, inclusive os nossos familiares. Tudo gira em torno do próprio umbigo. É um narcisismo. Os fins justificam os meios para se chegar até a satisfação do ego. Nos fala do egoísmo familiar. Provém daqueles que olvidam que somos todos irmãos, oriundos de uma mesma fonte, que é Deus. São aqueles que só auxiliam e têm olhos para seus parentes consanguíneos. Se porventura surgir uma situação em que seja necessário o desprendimento, seja ele material, de tempo ou de carinho, para auxiliar alguém que não seja do seu vínculo carnal, inventam desculpas. Dizem que não podem, que o empenho com a família sanguínea já existe e exige o bastante deles. O egoísmo de classes consiste nas reivindicações dos trabalhadores. Eles pressionam governos, olvidam a coletividade para atenderem aos seus interesses, preocupam-se tão somente com a própria classe, não se importam com o desequilíbrio e os sacrifícios que isso possa custar à coletividade. O egoísmo da raça. Ao largo da história, tem-se notado os conflitos dolorosos por questões raciais. O Espiritismo demonstra, por meio da reencarnação, que essas questões são pueris, uma vez que aquele que nasce na condição de branco e rico pode e nascerá a seu turno também, quem sabe, na condição de negro e pobre. A reencarnação nivela a todos. Há também o egoísmo nacional. É o tipo de egoísmo mascarado com o nome de patriotismo. Países que são potências do mundo, ao invés de auxiliarem os menos favorecidos, preferem, a pretexto de levar cultura, ciência e progresso, invadir esses países, impõem seus modos viventes ou seu modo operantes. Exterminam famílias, tudo com o intuito de expandir o território, o poder e a força. Há também o egoísmo sectário. É o mais funesto dos egoísmos. É aquele que considera a sua forma de ver a vida a única correta. O fanatismo religioso, o fanatismo político, o fanatismo filosófico é doença da alma que fomenta ainda mais a violência e a estupidez do mundo. Nos falou Rodolfo Galigares no livro As Leis Morais. Já Chico Xavier, no Encontro de Paz, nos diz:
O egoísmo, em família, é o exclusivismo do sangue. No lar, é o narcisismo doméstico. Na oficina de trabalho, é o desrespeito. Na propriedade transitória, é a ambição de posse desnecessária. Na cultura da inteligência, é a vaidade intelectual. Na ignorância, é a agressividade. Na riqueza amoedada, é o espírito de usura. Na pobreza, é a inveja destrutiva. Na madureza, é o azedume. Na mocidade, é a ingratidão. No ateísmo, é a impiedade. Na fé religiosa, é a intolerância. Na alegria, é o excesso. Na tristeza, é o isolamento. Nos fortes, é a tirania. Nos fracos, é a astúcia. Na afetividade, é o ciúme. E na dor, é o desespero. Falou-nos Chico Xavier. Para o egoísta, os verbos ter, controlar e descartar e seus sinônimos estão sempre por perto e por isso não se refere apenas às coisas, mas também às pessoas, pois como o egoísta precisa de bajuladores para alimentar o seu cortejo de vaidades, encontra naqueles que o invejam oportunidades de exaltar-se e ainda faz-se passar muitas vezes por uma pessoa generosa. Numa psicografia de Divaldo Franco, feita em 2010 na Rússia, a irmã veneranda Joana de Ângeles nos diz: as ações humanistas são o passo que desvela a consciência ética no indivíduo, que já não se contenta com a experiência do prazer pessoal egoísta, dando-se conta das necessidades que lhe vigem em volta, aguardando a sua contribuição. No livro Filosofia Espírita, volume 18, feito por Milanês, nos diz que o egoísmo é o centro energético da ignorância, por estar muito ligado à origem material do homem. O egoísmo se enfraquecerá no passar dos milênios e tenderá a desaparecer por lei universal, porque se nascemos pelo amor e para o amor, haveremos de viver bem somente com a sua influência divina. Compete, pois, à razão mostrar como proceder diante dos seus efeitos constrangedores. O choque que as almas sentem com o egoísmo das suas irmãs é a que fazem pensar nas modificações urgentes e o bem-estar da caridade e do amor que nos mostram que é o clima de Deus a crescer dentro do coração de cada um de nós. Livro Filosofia Espírita. Falamos aos espíritas, principalmente, que não esmoreçam nas nossas lutas, que façam a sua parte, mostrando que podem viver sem essa influência. Quando o Mestre disse que, conhecendo a verdade, poderíamos nos tornar livres, ele sabia o que estava falando. Todos os dias, não vemos o sol saindo no horizonte? Reparemos que o sol está saindo no horizonte da nossa alma e deixemos que ele ilumine toda a nossa vida e assim viveremos a felicidade de Deus dentro do nosso mundo interno. O egoísmo é sombra que não suporta a luz. Perguntamos então, por acaso existe na Terra algum ser humano destituído de egoísmo e praticante da caridade? Sim, existe em maior número do que pensamos, mas pouco conhecemos porque a virtude não se preocupa em se fazer notar. Observemos o nosso cotidiano. Ao ligarmos o rádio ou a televisão, a maioria das notícias é de coisas ruins e erradas. Mas será que não tem nada de certo e boas notícias para se dar? O egoísmo só enfraquecerá quando a vida moral predominar na vida material. No mundo do egoísmo, vence sempre o mais esperto. Esperto? Será? Na luta dos interesses individuais, mesmo nas mais fantasiosas e belas desculpas, são pisadas as mais puras afeições, desrespeitados até os sagrados laços da família, porque o egoísmo envaidece e cria uma sociedade triste, sem segurança e sem esperança de dias melhores. Somente na procura de Jesus e de sua doutrina vai se erradicando o egoísmo no coração. Nesses ensinamentos do Evangelho, que Jesus Cristo venha a abençoar-nos. Deus criou o espírito simples e sem conhecimento, para que ele os buscasse por si mesmo. Está no Livro dos Espíritos. Deus não criou o espírito orgulhoso e egoísta. Foi o próprio espírito que, ao administrar erradamente o instinto que Deus lhe deu para a sua própria conservação material, enquanto encarnado, se tornou egoísta e orgulhoso.
É impossível, então, destruir o egoísmo e o orgulho? Se fosse impossível, o progresso moral também seria impossível. Os egoístas ainda são em maior número, e se assim não fosse, não se fariam as leis. Porém, os bondosos não são também tão pouco número como se pensa. Parecem poucos porque a virtude, que é sempre modesta, e ao passo que o orgulho se faz sempre em evidência. Tudo isso acontece pela falsa ideia que faz o ser humano da sua natureza, do seu passado e do seu futuro. Não sabe de onde vem e julga-se mais do que é. Não sabendo para onde vai, concentra todos os seus pensamentos na vida terrestre. A causa do orgulho e do egoísmo está na crença que o ser humano tem na sua superioridade individual. O sentimento de personalidade arrasta o ser humano que nada vê diante de si, atrás de si ou acima de si. Então, o seu orgulho não conhece medidas. Crer em Deus e na vida futura é a principal condição para se quebrar o egoísmo, mas não é a única. Conjuntamente com o futuro, é preciso ter em vista o passado para fazer justa a ideia do presente. No livro Obras Póstumas, há o seguinte pedaço. No infinito campo que o Espiritismo põe aos nossos olhos, a importância pessoal se anula, porque se compreende que só nada mais vale e nada pode, e que todos precisam um dos outros, e um não é mais do que o outro. É um duro golpe contra o orgulho e contra o egoísmo. Está no livro. Para isso é preciso ter fé, mas não uma fé cega que acanha as ideias e alimenta o egoísmo, mas sim a fé que pede a luz e não as trevas, sendo inteligente e racional e que rasga o véu dos mistérios e alarga os nossos horizontes. Essa fé é o elemento essencial para o nosso progresso. Kardec e os espíritos superiores, em suas comunicações, consideram o egoísmo como uma verdadeira praga que impediu o desenvolvimento real do cristianismo na Terra, mas jamais aconselharam métodos artificiais para o combate ao egoísmo. Nem as penitências, nem os silícios, nem o isolamento, as autoflagelações de toda espécie tornaram mais negra a Idade Média e ainda hoje se escondem nas catacumbas da ignorância religiosa que só serviram para desequilibrar milhões de criaturas. O ser humano não pode instantaneamente mudar de sentimento e elevar os olhos da terra para o céu. O infinito deslumbra e confunde-o. Precisa de tempo para assimilar as novas ideias. Sob o império das ideias de fraternidade e caridade, e também da igualdade, que serão mandamentos da má-fé racional para todos, o progresso limpará a estrada do egoísmo e do orgulho, e a humanidade caminhará rapidamente para os destinos que lhe são prometidos na terra, enquanto não chega a hora de alcançar o céu. E Jesus estará junto de todas nós. Isso está no livro Obras Póstumas. André Luiz, no livro Paz e Renovação, nos diz: quando enfim nos relançarmos na experiência comum, na posição de filhos de Deus e de irmãos autênticos uns dos outros, esquecendo as nossas faltas recíprocas e cooperando na oficina do auxílio mútuo, sem reclamações e sem queixas, e reconhecer que o mais forte é o apoio do mais fraco e o que o mais culto é o amparo do menos culto. Então, o egoísmo terá desaparecido da terra, e para que o reino do amor se estabeleça definitivamente em nossos corações, livro Paz e Renovação, André Luiz. Pensemos muito nisso. Agora vamos agradecer ao Pai por nos permitir o aprendizado constante pelas experiências na vida encarnada, que possamos aproveitar todo o material exposto aqui para a nossa reflexão e amadurecimento sobre esse tema tão complexo. Que os bons espíritos possam emitir ondas de harmonização aos locais de dor e sofrimento, como hospitais, presídios, albergues e asilos. Que essas ondas cheguem aos desabrigados e também para os profissionais da saúde que lidam com a turbulência do momento. Que os nossos dirigentes recebam essas ondas para que possam tomar boas decisões, que elas cheguem à nossa casa espírita e demais segmentos religiosos. E pedimos em particular que uma dessas ondas possa chegar até nós, nos harmonizando. Se você gostou, inscreva-se no canal, clique na mãozinha, faça um comentário
e, se possível, divulgue o nosso canal entre os seus amigos e toda quarta-feira estará recebendo uma postagem nova. Muita paz. Obrigado. Que assim seja.